Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Palavra de gratidão por estar aqui com vocês. Ao pastor da igreja, aos queridos irmãos que estão envolvidos aqui na coordenação do conjunto de homens, de varões, a todos que, direto ou indiretamente, estão aqui e que me permitiram estar aqui com vocês. Essa música me pegou, né? Estou com vontade de chorar. E como é que prega? Eu quero compartilhar com vocês dois textos da Bíblia. Talvez eu fique só em um. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7. Eu não ia pregar isso aqui, não. João, capítulo 7. E nós vamos parafrasear com o mesmo Evangelho de João. No capítulo de número 19, depois... verso 37. Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria muito que vocês fossem sinceros. Alguém veio disposto a dar glória a Deus aqui hoje? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isto ele disse do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Capítulo 19, verso 34. Coloca aí na tela para mim, alguém? Você vai ler comigo no telão, tá? Todos nós vamos ler aqui no telão para a nossa leitura ficar uniforme. No 3. 1, 2, 3. Saiu o quê? Vamos conversar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Já lhe entregamos tudo que deveríamos lhe entregar. Nossa adoração, nossa oferta. E agora queremos que, em detrimento a tudo que te entregamos, o Senhor fale conosco, através da sua palavra. Que o Senhor nesta noite tenha misericórdia de nós, nos visite com a tua presença, renovando, batizando, curando, salvando, fazendo aquilo que o Senhor para esta noite agendou. Por isso, rendemos graças ao teu nome e antecipadamente já te agradecemos. Amém e amém. Toma seu assento dando glória a Jesus. Eu queria compartilhar com vocês essas duas descrições bíblicas que são interessantíssimas, importantíssimas para a gente. A primeira descrição nós vamos deixar para o final, mas eu quero fazer com que você tenha compreensão de que a expressão que nós lemos no verso 34 do capítulo 19 é o que aconteceu, um dos episódios mais maravilhosos e marcantes, quando Jesus havia sido crucificado e morto. Na verdade, se formos falar acerca da história da crucificação, o entendimento é que a cruz não foi inventada pelos romanos. Os romanos, eles aperfeiçoaram esta forma de poder tratar um condenado. Talvez a história, se não estiver enganada, nos dê um entendimento de que a cruz foi invenção dos fenícios, que crucificaram diversas pessoas dentro do seu potentado. No livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que maldito for o homem que for pendurado, ou maldito é
o homem que foi pendurado no madeiro. O próprio Gênesis capítulo 18 já trata para nós acerca de crucificação. Então, partindo dessa história da evolução da crucificação, para os romanos era o modus operandi de tratar os seus condenados. Historiadores chegam a dizer, como Heródoto, que os romanos chegavam a crucificar aproximadamente 6.000 a 7.000 judeus por ano. Então existiam diversas formas de uma pessoa condenada a ser crucificada. Além dos flagelos das quais eles recebiam, que eram os açoites de uma quarentena, de um chicote chamado azorrague, e na verdade, segundo alguns entendidos teólogos, as pessoas não conseguiam suportar nem até a 10ª chicotada. Então eles davam um ato de misericórdia, 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39, com um chicote que tinha pelo menos 3 tiras de couro com as suas pontas, com bolas de chumbo e ossos de animais, fazendo com que a pessoa, nesse flagelo, desmaiasse até morresse de hemorragia, dado ao sangue que escorria do seu corpo. Jesus foi até o final desse flagelo. Jesus recebeu uma quarentena menos uma, porque o apóstolo Paulo diz que ele também foi açoitado como o seu Senhor. Então existiam diversas formas de uma pessoa ser crucificada. Existiam cruzes que eram em forma de X, outras que eram em forma de um T, como essa. Existem árvores também que eram plantadas, e florestas inteiras que eram plantadas para que os homens fossem crucificados nessas florestas, nestas árvores. Então, mediante a isso, existiam animais que eram abundantes porque se alimentavam dos cadáveres das pessoas que eram crucificadas. Quando as pessoas não morriam dos açoites ou do flagelo, ou não morriam da crucificação, porque dependendo da estrutura do corpo do condenado, ele ficava de 3 até 4 dias agonizando na cruz. Os soldados, então, faziam orifícios, buracos sobre o tórax da pessoa condenada, para que ele sofresse de hemorragia. Mas na maioria das vezes eles não morriam da hemorragia, eles morriam porque eram devorados vivos pelas bestas, feras e animais que superabundavam os lugares de crucificação. Essa crucificação para os romanos era considerada um espetáculo. Por que eu digo acerca disso aqui? Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. Na verdade, ninguém conseguia escapar da crucificação. Então, Paulo diz que aquilo que era considerada maldição para a igreja foi uma vitória. Porque Jesus não só venceu a cruz, mas ele venceu os romanos, ele venceu os judeus, ele venceu a vida, venceu a morte, e ao 3º dia ele ressuscitou. Na verdade, quando a gente fala de ressurreição, a gente tem um entendimento de que houveram outras ressurreições, como no caso do soldado que foi lançado nos ossos de Eliseu, que também ressuscitou, e Lázaro, que foi que ressuscitou antes de Jesus ser crucificado. Mas a Bíblia considera Jesus o primogênito dentre os mortos. Primogênito é o primeiro. Então, como é que Jesus é o primeiro dentre os mortos se houveram outros casos de ressurreição? É porque Jesus foi o único que ressuscitou e não morreu. Continua vivo entre nós. Então, dentro desse conceito de crucificação, a gente poderia ir um pouco mais além. A gente percebe que o soldado romano que vai furar o lado de Jesus, ele recebe não só o sangue, mas como água. Algumas tradições chegam a dizer que esse soldado se converteu por causa da evidência de que aquele homem que estava sendo crucificado não era simplesmente um profeta, não era mais um fanático que falava acerca do reino dos céus, ou não era alguém denominado Alto Messias, como muitos outros antes de Jesus já haviam andado na Palestina. Então esse soldado, ele recebe esta visita do sangue e da água, porque um livro chamado O Médico descreve a crucificação de Cristo, não sei se vocês já leram, eles chegam a dizer que Jesus morreu de derrame pleural. Então a água que se foi derramada foi da sua pleura. Mas na verdade a gente entende que profeticamente aquilo não tem nada a ver com a água do pulmão. Aquilo tem a ver profeticamente com aquilo que a igreja receberia alguns dias depois.
O Espírito Santo. Eu estou sentindo Jesus aqui, eu tenho que me acalmar. Por que eu parafraseei com esse texto de João capítulo 7? Porque na verdade João capítulo 7, ele descreve para nós uma das festas mais importantes celebradas pelos judeus. É lógico que se você se debruçar à luz das Sagradas Escrituras, você vai perceber que existem diversas festas celebradas pelos judeus. Tradicionalmente são mais de 50 festas, mas algumas dessas festas estão catalogadas na Bíblia, porque elas servem como memorial. Apesar dessas festas serem obrigatórias, e algumas são festas de peregrinação, essas festas elas trariam para nós um entendimento de um apontamento profético para o Cristo. Porque na carta aos Hebreus, no capítulo 10, diz que tudo que era do passado eram sombras dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Então, quando você percebe as celebrações, como a Páscoa, como a festa dos tabernáculos, que é essa festa, como a festa da expiação, que é a festa do perdão nacional, como a festa das trombetas, nós precisamos ter uma ótica como igreja, de que nós não precisamos celebrar essas festas, porque elas se cumprem em Jesus. Então, dentro desse conceito, o que é que nós podemos ensinar ou aprender aqui? Primeira coisa é que Jesus não chega atrasado na festa dos tabernáculos. Jesus chegou na festa, mas ele está em oculto, porque o contexto diz que havia uma conspiração para tirar a sua vida, principalmente os que pertenciam à sua própria família. Jesus não era popular entre a sua própria família, eles tinham dúvida inerente quem era Jesus, e eu vou até entender aqui porque eles tinham dúvida, porque Jesus cresceu junto com eles, Jesus brincou do jeito que eles brincavam, Jesus ia nos cultos do jeito que eles iam, e como é que ele, que cresceu do jeito que todo mundo cresce, brincou do jeito que todo mundo brinca, agora depois de 30 anos se autodeclara o enviado ou o Messias? Na verdade, existia muita dificuldade, e isso nos dá um entendimento que o Deus que nós servimos é simples. Difícil é alguém que não é Deus e se portar com arrogância. Mas o nosso Deus, que é Jesus, foi o Verbo encarnado. Então ele é tão grande que se tornou simples para alcançar quem é simples e não arrogante. O problema é a gente simples que quer ser arrogante e não tem nada como Deus. Mas isso fica para uma outra história. Nesse conceito, então, Jesus está dentro de um ambiente conspiratório. E ele vai ensinar nas sinagogas palavras que os judeus não compreendiam. Mas no último dia da festa, ele se posiciona e faz essa declaração extremamente célebre. Por quê? Porque a liturgia dessa festa é extremamente importante para o nosso entendimento. A liturgia da festa dos tabernáculos, que também era considerada festa das cabanas, é muito importante para compreendermos o porquê é que Jesus está fazendo essa declaração. Se você é um personagem do Velho Testamento, essa festa é celebrada durante 7 dias. Se você é um personagem do Novo Testamento, essa festa é celebrada durante 4 dias. E qual é a liturgia dessa festa? Eram os sacerdotes que saíam do templo e iam rodear o templo, as muralhas do templo, para simbolizar que Deus havia dado vitória para eles enquanto eles rodeavam a cidade ou as muralhas da cidade de Jericó. O sumo sacerdote, e aqui a gente não sabe quem é, porque a política estava tão influenciativa no governo sacerdotal, que existiam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então a gente não sabe quem é que ia, mas o sumo sacerdote ia até o tanque de Siloé, extrair a água do tanque de Siloé e encher uma talha de água que ficava no último degrau da escadaria do templo. Porque no 4º dia, ou no último dia da festa, essa água seria derramada nas escadarias do templo. Os homens, eles habitavam durante todo o tempo dessa festa em cabanas, porque essa festa é celebrada no calendário nosso cristão entre os meses de setembro e outubro, que é o calendário Tins e Etanim entre os judeus. Aqui a gente tem um ponto crucial, porque eles estão habitando em cabanas, eles estão lavando as escadarias do templo, eles estão dando voltas em redor do templo para simbolizar a vitória que Deus deu a eles ante a muralha de Jericó, e Jesus agora se posiciona dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, rios do seu interior fluirão.
Aí eu gastei muito tempo, e talvez vocês já saibam, eu gastei muito tempo tentando entender por que Jesus vai fazer essa exclamação, dizendo que quem tem sede, vem a mim e beba. Porque na verdade essa liturgia era vazia e momentânea. Lavar as escadarias com água não era mais importante do que beber a água que ele tinha para oferecer. Porque Jesus estava dizendo que eles estavam ocupados demais com a aparência, com a poeira da escada, quando Jesus tinha uma água para livrar a sujeira do interior. 3 pessoas entenderam. Então vocês estão preocupados em lavar a escadaria do templo, mas eu tenho uma água para dar para lavar a sujeira que tem dentro de vocês. Então essa é a água que ele está dando. Quando João observa essa exclamação, essa declaração do Cristo, ele vai se referir a essa declaração à pessoa do Espírito Santo. Olha, ele está falando do Espírito Santo. Essa água que ele está falando aí, não é água tirada do tanque, é água tirada do rio, que corre do trono de Deus. É essa água. Aí Jesus está nos dando um entendimento de que essa água está se referindo a um tempo de avivamento. E acredite, avivamento não é movimento. Quando a Bíblia fala acerca de avivamento, ela fala algo muito mais poderoso que um movimento momentâneo. Por quê? Porque se João está assertivamente falando do Espírito Santo, nós sabemos desde a escola dominical que o Espírito Santo atua através de algumas simbologias, como por exemplo, no Velho Testamento o Espírito Santo era azeite que ungia reis, sacerdotes e profetas. Nós entendemos também que um símbolo do Espírito Santo é o fogo, que em Atos capítulo 2 se misturou com o vento. E na verdade o vento e o fogo se misturam, porque vento e fogo é labareda. É Deus em Atos dos Apóstolos dizendo que aquele movimento começaria em Jerusalém, mas chegaria daqui a 2000 anos em Jacobina. Porque todas as vezes que você quer espalhar o fogo, é só você soprar. Então Deus não estava só acendendo, ele estava soprando. Difícil esse irmão que está do teu lado que não dá glória a Deus nem com isso. Mas enfim, o Espírito Santo também é símbolo do selo. Paulo vai escrever aos Efésios dizendo: olha, não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vocês estão selados para o dia da redenção. Quando a Bíblia fala acerca de não entristecer, está nos referindo que o Espírito Santo como uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Mas ele também diz que ele é símbolo de selo. Agora, só para quem tem mais de 40 anos, quem está com o pé na cova, o selo que nós mandávamos antigamente, ele tinha o símbolo do destino ou da origem. Você lembra disso? Quem mandava carta antigamente, o selo era a origem ou era o destino? Era a origem. Então quando a Bíblia fala que nós não podemos entristecer o Espírito, porque por ele nós estamos selados, está falando que nós temos uma origem, e a nossa origem não é a carteira que você tem de identidade. O seu pai e a sua mãe só foi o instrumento que Deus usou para te trazer aqui. Porque o seu pai, a sua mãe te concebeu, mas só Deus te gerou. Nós temos uma origem, e a nossa origem não é da terra. É por isso que todas as vezes que o crente está passando luta, a primeira coisa que a gente fala é: Senhor, me leva para onde? Para o inferno? Me leva para onde? Para Salvador? Me leva para o céu. Porque o céu não é o teu destino, o céu é o nosso regresso. Nós viemos de lá, e é para lá que nós vamos voltar. Era para dar glória a Deus, é para lá que a gente vai voltar. Então, dentro desse conceito, o Espírito Santo não é só vento, ele não é só fogo, ele não é só selo, ele também não é só azeite, ele é pomba. A nossa teologia pentecostal nos permite entender isso, que quando Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, a pomba sobrevoou aquele batismo, simbolizando o Espírito Santo. Só que quando a Bíblia vai falar acerca de avivamento, ela não usa o termo vento, ela não usa o termo fogo, ela não usa o termo azeite, ela não usa o termo selo. Por quê? Porque o fogo não queima para sempre, o vento não sopra para sempre, a pomba não dura para sempre. Vocês estão aí? Vocês estão aí ou não? O selo não dura para sempre, mas a água sim. Então todas as vezes que a Bíblia fala de avivamento, não fala de fogo, não fala de vento, não fala do sopro, não fala do selo, não fala do azeite, não fala do pombo, fala da água. A Vale do Rio Doce fez uma pesquisa esses dias, porque contaram uma mentira para a gente na universidade, de que a água do planeta está acabando. Como que a água do planeta está acabando, se o planeta Terra é 70% água? Se o corpo que está aí, que você está dentro do corpo, porque você não é o corpo, você é um espírito dentro do corpo, esse corpo que você tem 60% de água. Então a vida da gente é muito mais água do que carne, muito mais água do que a terra. Por isso, a água do planeta
não acaba. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque a Vale, como eu disse, fez uma pesquisa que só no estado do Amazonas nós temos água suficiente para manter o planeta durante 300 anos, sem escassez. Você acha mesmo que estão à procura da Amazonas porque querem ajudar o Brasil? Deixa isso aí uma história para depois. Só que o entendimento é que o avivamento não vem por fogo, o avivamento vem por água. Era para dar um glória a Deus, mas vai melhorar isso. Por quê? Porque todos os textos do Velho Testamento, quando Deus fala de avivamento, Ele fala de um derramar, Ele não fala de um acender. É por isso que tem muita gente que pega fogo no culto de domingo, mas amanhã amanhece desviado, que sapateia na vigília, mas no outro dia continua mentindo, porque isso é momentâneo. Fogo é momentâneo, mas a água que movimenta a gente é... Segura para você dar um glória a Deus melhor. Quando Jesus instruiu os seus discípulos a fazer a última ceia, que era a Páscoa, Ele deu um recado para eles: olha, vocês vão entrar na cidade e procurem um homem que carrega um cântaro de água na mão. Homem não carrega cântaro, mas aquele homem era símbolo do Espírito Santo, que vai guiar a gente. Então olha para mim, as pessoas são guiadas por aquilo que nós temos na cabeça. Nós estamos aí com mais de 100 milhões de influenciadores digitais no mundo inteiro, mas as pessoas não querem mais uma palavra de boa sorte, ou uma palavra de efeito. Alguém quer uma palavra que mude e decodifique o seu DNA, e só o Espírito Santo pode nos usar desta forma. Eu vim aqui para poder dizer a você que esta palavra é para quem tem sede para beber da água que Ele pode te dar. Essa água tem uma origem. O Salmo de número 46 diz que ela jorra do trono de Deus, e essa água está passando aqui nesta noite, porque essa água que jorra do trono é a mesma água que saiu de Jesus. Então levante a sua mão e beba desta água. Pastor, qual é a importância desta água? A importância desta água é que a água é indispensável para a vida. Onde não existe vida, não existe água. Onde não existe água, não existe vida. Assim também a presença do Espírito Santo, para que haja uma vida coerente espiritual. Pastor, por quê? Porque a água limpa, a água umedece, a água refresca, a água dessedenta, a água hidrata. Isso é função do Espírito Santo. Está no deserto? Não se importe com o teu deserto, importe-se com a quantidade de água que você está carregando. Então beba desta água, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Os crentes avivados, pentecostais, dificilmente entram em depressão, porque a casa já está preenchida. Ninguém deu glória a Deus. Nós não nos preocupamos com aquilo que vai acontecer amanhã, porque a vida de Deus é diferente da vida da terra. A vida de Deus, Jesus disse, é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Então não me preocupo com aquilo que vai acontecer, eu me preocupo com aquilo que está acontecendo hoje. Levanta essa tua mão e beba. O meu professor de pneumatologia disse uma verdade. Ele disse o seguinte: que todas as vezes que a gente fala do Espírito Santo, a tendência é que ele se manifeste. Talvez seja por isso que nós não tenhamos tanto evidência de batismo com o Espírito Santo nas igrejas. Porque a gente fala de tudo. A gente fala de 7 passos para o sucesso, 7 passos para a vitória, 7 passos para a livrar do pecado, mas a gente não fala daquele que habita na igreja. Vocês estão aí, gente? É por isso que o crente não tem mais poder, não tem mais autoridade. É por isso que o diabo está se levantando nesses dias para roubar a autoridade dos homens e disfarçadamente levantando um movimento feminista na igreja. Mas enquanto o Espírito Santo for o dono da igreja, Deus não vai fazer você perder a autoridade. Vocês estão vivos ou não estão? Cadê os crentes do glória a Deus e do aleluia? Se João está falando de um avivamento nesse texto, esse avivamento não é para quem frequenta a igreja, esse avivamento é para quem tem sede. Então não adianta você botar a roupa do culto, a Bíblia do culto, se você não vem com sede aqui. Agora, se tiver sede, pode beber. Vocês estão aí ou não, gente? No outro dia eu fui num sítio de um conhecido meu, e ele me levou para poder dar comida para o boi. Botou a ração, botou capim, depois da ração do capim do melaço, ele botou sal no coxo. Eu falei, está temperando a picanha já para o churrasco. Ele falou brincando, pastor, você deve estar brincando, né? Eu falei, não, por que você está botando sal? Ele disse, é porque o boi tem problema de beber água. Então a gente salga a comida para ele no bebedouro. Não reclama quando um pastor tiver com a comida salgada.
Ninguém deu glória a Deus, que você não entendeu. O que é que eu escrevo, né? Segure a mão do teu irmão, diga para ele: tem sede, vai beber. Quem sacia a sua sede não é o cantor, não é o pregador, é Jesus. Vai beber. Bebe dessa água porque é de graça. Vai beber porque está chorando água aqui hoje nesse lugar. Segunda coisa, não é só para quem tem sede, é para quem vai em Jesus. Porque Jesus é a fonte da água da gente. Eu já contei aqui, se eu contei eu vou contar, não sei. Eu não sei nem onde eu estou mais. Nós ganhamos um espaço novo lá na nossa igreja, que a nossa igreja é pequena. E ganhamos o teatro do bairro para fazer culto. E foi uma benção. E meu filho, que é um pastor novo, deve estar me ouvindo aí daqui a pouco, ele vai ouvir, porque estava me ouvindo ontem, disse assim: ô pai, usa da tua influência para a gente chamar os... para a gente chamar os seus amigos que são cantor, a galera que tem mais de 500 mil seguidores. Deixa aqui. Eu falei: pô, que legal, bacana, eu vou ligar para o fulano Bibertano. Eu estava assim, escorado no púlpito, na plataforma, sei lá o que era, no teatro. E ele saiu para o corredor, eu falei: vou até ligar. Quando eu botei a mão no telefone, o Espírito Santo veio no meu coração, e eu? Porque se você vem aqui só porque tem um pregador de fora e um cantor, você está dizendo para o Espírito Santo que ele não é suficiente. Então não me importa quem prega ou quem canta, me importa quem eu vou encontrar no culto. Levanta a mão para dar glória a Deus. Segure a mão de alguém e diga: vai em Jesus. Só Ele cura as tuas enfermidades. Só Ele sara a tua família. Só Ele te coloca de pé. Só Ele te consagra. Só Ele te cura. Vai nele. Ele assume a responsabilidade dizendo: vinde a mim. Essa água é referente ao Espírito. Essa água não é para qualquer um, essa água é para o povo da fé. Quem crê em mim? Porque o problema da fé é que a fé é extremamente difícil de ser compreendida. Porque a fé não é o que você vê, é o que você ouve. Vocês estão aí ou não, gente? A fé não é o que você vê, é o que você ouve. Mas a partir daquilo que você ouve, você passa a enxergar. Porque ver e enxergar é diferente. Era para dar um glória a Deus, eu vou te ajudar. Um cego chegou perto de Jesus querendo ser curado da sua cegueira. Jesus cospe no chão, faz lodo e bota no olho do cego. Piorou. E diz para o cego: agora vai e se lava no tanque. Como é que o cego conseguiu chegar no tanque? Se ele era cego. Não é por aquilo que ele via, é por aquilo que ele ouvia. Tem gente que não está vendo nada, mas já está enxergando tudo aqui, porque isso é fé. A fé não é dúvida, é certeza de fatos que se esperam e convicção de coisas que não se veem. Eu não estou vendo nada, mas eu já sei que a minha luta amanhã vai ser o meu testemunho. Fé. Só esses crentes malucos, continuistas, que estão bebendo de água que não vê. Mas eu duvido que você não está sentindo essa água aí. Em último lugar, quem crê em mim, como diz a Escritura, sorria. O avivamento não é o quanto se canta. Porque se você é um tipo de crente doutrinado pelo louvor, a palavra está te fazendo mal. O avivamento é mediante a Escritura. A gente tem muita dificuldade de ficar sentado para ouvir uma mensagem, mas não tem dificuldade de ficar uma hora em pé para ouvir um louvor. Sumiu glória, né? E eu vou em alguns congressos do Brasil, e oxalá isso não aconteça aqui. E não vai acontecer, porque pelo pouco que eu conheço o vosso pastor não vai. O pessoal canta, 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 canta. 9h30, cantor convidado. 9h45, vamos ouvir a melhor parte. Só que o culto termina às 9, tá? Você se emociona com o louvor que você canta, né? Talvez você esteja respirando aquilo que não te pertence. Te venderam uma mentira, o louvor não é para você.
a adoração não é para mim. Sumiu, glória a Deus, né? Na minha pior crise, que foi o dia que eu fui na delegacia, Deus mandou, aliás, eu fui na delegacia porque Deus estava no negócio, mas o meu advogado me orientou a ir na delegacia para poder perguntar ao delegado como é que estava o negócio do meu filho, o andamento do processo. Quando eu cheguei na delegacia, me apresentei, falei do processo, a pessoa me pediu para esperar porque o delegado ia me atender. 2 horas depois ele não pôde me atender. Quem veio? 2 inspetores com papel na mão. Eu entendi que aquele papel era a resposta que eu queria. E ele olhou para mim, eles olharam para mim e disseram: obrigado, pois. O senhor é o pai do Lucas? Eu falei: sou. O senhor tem advogado particular? Eu brinquei e disse: não, meu advogado é particular, mas é um amigo que eu tenho, é de graça. Ele disse, fechando o papel: nós não podemos te dar informação sem a presença do seu advogado. Naquele momento meu gatilho emocional startou. Então eu lembrei do meu filho tomando tiro, eu lembrei de orando do lado dele, eu me lembrei de tudo. Na minha realidade, chorei. Mas não chorei do jeito que o homem chora, escondendo lágrima. Eu chorei copiosamente. As pessoas estarem do meu lado, ficarem olhando assustadas. Chorei, porque eu lembrei da cena, lembrei de tudo. Parece que meu filho, naquela negativa da informação, morreu de novo. Uma voz vinha na minha alma dizendo: perdeu, perdeu. Como se um bandido quisesse tomar o carro ou o celular. E eu conversando comigo, dizendo: Senhor, eu estou sendo achincalhado por Satanás. E a voz aumentando: perdeu, perdeu. E eu chorando. 10, 15, 20 minutos. Até que num lampejo de clareza mental, eu lembrei dos estudos que eu fiz sobre neurociência. E a neurociência informa que uma das maiores ferramentas contra a depressão é gratidão. Então eu mudei o problema. Então eu mudei, eu parei de ficar pensando na morte, comecei a pensar na vida. E cantei no pátio da delegacia: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em... A cena foi mudando, como está mudando a tua cena. Para de reclamar, porque hoje você acordou, tinha pó de café para você tomar um café. Hoje você acordou, tinha um pãozinho com manteiga na mesa para você. Hoje você acordou, tinha uma calça para você vestir, tinha um sapato para você colocar. Hoje você acordou, tua esposa está do teu lado, teu filho está do teu lado. Então vem para cá, não fica com essa cara de maracujá. Adore a Deus e agradeça. Tem uma água jorrando aqui entre nós. Tem uma água jorrando aqui sobre nós. Por isso, todas as vezes que a Bíblia fala de avivamento, ela usa o termo de chuvas ou o termo de águas. Isaías 44:3 diz: porque derramarei copiosamente água sobre quem está sedento, e enchentes sobre o chão seco, e derramarei copiosamente o meu espírito sobre a tua semente, e a minha bênção sobre a sua posteridade. Ou não foi a água que Ezequiel viu no rio? No capítulo 47, um anjo medindo a água do rio, dizendo: vem, eu não quero que você coloque o pé no chão, vem, porque enquanto você não mergulhar e ficar na minha direção, eu não vou parar de te perturbar. Vem, tem um anjo aqui nessa igreja te chamando para a profundidade. Vem. O homem, quando não está cheio do Espírito Santo, ele fica fofoqueiro, porque vive uma vida carnal, se preocupa mais com a família dos outros que a sua própria família. E se eu disser para você que eu e você somos mais privilegiados do que os profetas? Porque o que você tem hoje aqui, mediante o sacrifício de Jesus, os profetas clamaram, profetizaram, sonharam. Então o que é que você está fazendo com a presença que habita em você? Ah, não. Quem é que está aqui no Data Show? Quem é que está aqui no telão? Por favor, coloca para mim aqui na tela um texto que nós vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3.
Nós vamos ler a partir do verso de número 5. Coloca aqui para a gente ler isso. Eu já vou aplicar. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade... 6, continua, vamos lá. O qual também nos fez capazes de sermos ministros, não da, mas do, porque a letra e o Espírito espera. Calma aí. Quando ele fala da letra, ele não está falando da teologia, ele está falando da lei, porque a lei é morte, e nós não somos ministros da morte, nós somos ministros da, e a vida é o Espírito. Então o problema não é para onde Deus está mandando você ir, o problema é como você vai chegar onde Deus vai te enviar. Continua com essa vida amargurada, de cara feia, não cumprimenta ninguém, não levanta a mão, não dá glória a Deus, não funciona. Continua mesmo, porque senão você não vai viver isso aqui. Continua. 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era? Mais alto, o qual era? Calma aí. Moisés subiu no monte, Deus escreveu nas tábuas a lei com o seu próprio dedo. Quando Moisés desce do monte, ele está tão perto de Deus que ele desce do monte parecido com ele, que quanto mais perto de Deus você fica, mais parecido. Era para dar glória, mas está tudo bem. Só que quem não vai para o monte, quem não tem acesso ao monte, quando olha para Moisés, vê o rosto dele brilhando, resplandecendo, e o que eles fazem? Colocam um véu. O texto mais adiante vai falar que eles colocam um véu, mas aqui Paulo está assertivamente dizendo que os filhos de Israel não poderiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória que era transitória. É o que, gente? Momentâneo, passageiro. A glória é intensa, mas não foi eterna. Continua. Se tu não der glória a Deus agora, eu vou orar para você ter uma diarreia de 7 dias. Continua. Se o ministério da morte, verso 8, por favor. Como não será de maior glória o ministério do... O que houve no monte foi sensacional, mas o que aconteceu depois de Pentecoste é Não, agora que vem, continua. Olha o superlativo, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória, muito mais. Aí tu acha que Deus te salvou só para você botar terninho, botar sapatinho bonitinho? Você acha que Deus te salvou para você ficar de braço cruzado, observando a vida dos outros? Ele te salvou porque existe uma glória que excede. Levanta a tua mão, porque a partir de agora você vai sair daqui para expulsar demônio, curar os enfermos e pregar o evangelho. Receba autoridade. Ele está falando do Espírito, que muito mais excede em glória. Essa glória que é extremamente poderosa, superlativa, habita em você. Só que eu amo Deus, que Ele é tão grande que se faz tão pequeno para habitar em você. Mas essa glória que habita em nós, ela só surte efeito quando existe unidade. Porque em Atos 2, que essa glória foi consumada, o povo não estava orando por carro, dinheiro e casa. Eles estavam unânimes no mesmo lugar, com o mesmo pensamento. Porque a unidade fala de harmonia. E a harmonia são instrumentos diferentes, mas que quando se unem, o som é parecido. Ninguém deu glória a Deus, né? Dá para fazer culto só de teclado? Dá ou não dá? Claro que dá. Dá para fazer culto só de teclado? Diga glória. Dá ou não dá?
Estão com dúvida? Claro que dá. A gente fazia com pandeiro. Dá para fazer culto só de teclado? Dá. Segura o tecladista. Dá para fazer culto só de baixo? Tem baixista aí? Por favor, toca uma coisa de crente. Estou brincando. Dá para fazer culto só de baixo? Eu tocava numa banda de pagode. E o pagodeiro se converteu, depois a banda inteira. Depois todo mundo morreu, né? Mas o baixista da gente que se converteu, ele fazia culto só com baixo. Não tinha músico, mas ele fazia um som no baixo. Dá para fazer só de baixo? Dá. Só cantar o hino da harpa. Foi na cruz, onde o dia eu vi. Dá para fazer culto só de guitarra? Dá? Toca um fé maior. Isso. Vai, qualquer coisa que está na tua mente. Por favor, oficina G3 não. Vamos. Dá para fazer culto só de guitarra? Dá. E de bateria? Segura aí, guitarra. Toca aí, bateria. Em nome de Jesus. Todo baterista é meio doido. Segura aí agora. Os sons são diferentes? São ou não são? Mas quando eles se unem, eles são harmônicos. Todo mundo junto. 1, 2, 3, vai! Segura. Entendeu que você não é igual a ninguém? Mas quando se une, um vem com salmo, outro com palavra de sabedoria, outros com oração, outros com intercessão. Era para dar glória a Deus. Tome a mão de alguém que está do teu lado e diga: Satanás não vai nos separar. A morte não vai nos separar. Os demônios não vão nos separar. Mas as portas do inferno não vão prevalecer. Então 3 lições eu quero dividir com vocês aqui. Se o que saiu profeticamente do lado de Jesus, no seu derrame pleural, foi sangue do perdão e água do Espírito, essa água tem alguma coisa para nos informar. Primeira coisa, dá um sorriso. Sorri assim, assim. A não ser que você esteja viciado nos filmes da Marvel, ou a sua infância te remete ao pensamento do filme da Dorothy, Mágico de Oz, você nunca vai ver um rio correndo para trás. O rio jamais volta pelo lugar por onde ele passou. Mas por onde ele passa, ele limpa, umedece, a vida cresce. Lamento te informar que Deus sabe de tudo que você já viveu. Deus sabe das cachoeiras que você desceu, das pedras que você rompeu. Deus sabe das lutas que você teve, mas Ele não está respeitando o seu desejo de voltar atrás. Quando você aceitou Jesus, acabou teu livre-arbítrio, porque agora a tua marcha é só para frente. Até para sofrer a gente sofre em outro nível de vida. Era para dar glória a Deus. Por isso dá um sorriso. Esquecendo-me, disse Paulo, das coisas que para trás ficam, eu vou fluir para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Tá bom, o que passou, passou. Já te magoaram, já te feriram, já falaram mal de você, mas você sobreviveu a tudo isso. Você é um sobrevivente. Não recupere as tuas mágoas, não volte ao teu passado, porque não tem nada seu lá. O melhor de Deus é agora, é hoje. Deus te fez sobreviver. Eu queria que vocês me ajudassem aqui, porque ninguém aqui tem poder de frear as lembranças. Por isso, quando Paulo diz esquecer, ele não diz que você tem que parar de lembrar. Quando ele fala esquecer, é não deixar ser dominado por aquilo que passou. Porque passou. Está ferido, machucado, passou. Perdeu, faliu, quebrou, passou. Agora olha como é que ele diz. Você já percebeu que a nossa memória, a lembrança, tem tendência de só lembrar, aliás, de trazer à existência só as nossas desgraças. Você tem trauma de coisas que você viveu na tua infância até hoje, que você não consegue lidar com isso.
Então você não consegue parar as tuas lembranças, mas você pode filtrá-las. Porque a mente da gente tem a tendência de lembrar só das nossas destruições e perdas. Mas olha o que ele diz no capítulo 4 da carta aos Filipenses, verso 8. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Purifica a tua mente, porque esse sangue que está aqui, que foi vertido na cruz, segundo a carta aos Hebreus, ele purifica a nossa consciência de obras mortas, para a gente servir a um Deus vivo. Acabou, já te venderam, já te traíram. E o que é que você está fazendo com as tuas feridas? Você está igual a Jó, tentando se livrar das feridas, se coçando com o caco de telha e se banhando nas cinzas. Você está tentando escapar da ferida, mas está se cortando mais ainda, está se ferindo mais ainda. Eu tenho uma notícia para você: Jesus não te abandonou. Eu acho que eu estou falando que com a geração de Caleb ainda, né? Porque o segredo de Caleb não foi as coisas que ele passou, mas aquilo que ele suportou para chegar onde até ele chegou. E quando ele chega para possuir a terra, ele está com 85 anos de idade. E você com 40 já acha que tudo acabou. Sumiu, glória a Deus, né? Você está com 12, 13 anos e acha que já viveu tudo na vida. Você está com 50 anos e acha que já acabou. E Caleb disse: eu tinha 40 anos quando o Senhor me enviou para espiar a terra. E hoje já se passaram 45 anos. Eu estou tão forte hoje como antes. Quer saber qual é o segredo de Caleb? O segredo de Caleb é que eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O que te mantém vivo não é a tua religião, é a tua perseverança. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse se você é covarde, se você é frouxo. Mas os valentes que estão aqui hoje vão se reposicionar. Glória a Deus. Eu lido com um bandido todo dia. A minha igreja não é no centro de uma grande capital, é dentro da favela. Então eu lido com AR-15, eu lido com pistola, com tiro, com invasão da polícia, com invasão de outro comando. Eu lido com tudo isso. E para pregar o evangelho nessa região tem que ter coragem. A maioria das pessoas me pergunta: e aí, como é que está o Rio? Eu falei: bonito e perigoso. Visite antes que acabe. Porque a tendência deles, os crentes sempre falam assim: eu tenho maior curiosidade de conhecer o Rio, mas nunca vou lá. Sua vida é muito preciosa para você mesmo, irmão. Então não vai mesmo não. Sumiu, glória. Porque se você tem medo, o reino não é lugar de covarde, medroso. Aí eu tenho dificuldade, que nível de unção você carrega se você tem medo? E a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de coragem, intrepidez, ousadia. Vocês estão aí ou não? Eu estou sentindo a água jorrar aqui. A segunda coisa é que talvez você não saiba disso, ou sabe. Todos os rios, diante de um obstáculo que ele não pode vencer, ele infiltra. Porque a água é tão poderosa que ela consegue vencer as moléculas do cimento. Porque você pode embarrear a água aqui, fazer uma represa, mas quando o rio encher, ou abre a comporta para o rio fluir, ou ela passa por cima, passa pelo lado, ou infiltra por baixo, ninguém está vivo. Significa que o que está em você é extremamente estrategista. Você acha que Deus te colocou naquela empresa para trabalhar só para você ser um mero trabalhador, ou você é um infiltrado? Você nunca parou para perceber que você não tinha condições de estar onde você está, mas Deus te colocou lá? Se você parar para ver o seu QI, você entende que tem gente melhor do que você e não está onde você está. E por que Deus te colocou lá? Você é um infiltrado. Por favor, me ensina, pastor, se eu estiver errado. Eu já vou encerrar.
Quando Jesus usa a expressão igreja pela primeira vez, o termo grego é eclesia. Alguns estudiosos chegam a dizer que esse termo eclesia ou eclésia era um conjunto de soldados de elite romanos, estrategicamente designados para tomar as cidades pelas quais Roma passava. Como é que aquele povo tão pequenininho, uma cidadela, conseguiu ser o maior império do mundo nos dias de Jesus? Estratégia. Quem eram esses eclésia? Eram pessoas que eram advogados, médicos, influentes, que iam para as cidades e estabeleciam comércio e vida lá. Quando Roma queria tomar um lugar, um ambiente, um lugar, uma cidade, eles não tomavam de fora para dentro. Ele já tinha gente lá. Era de dentro para fora. Ai. Deus pensou nisso. Fez a gente, capacitou a gente, mas um montão da gente se corrompeu, porque Deus te usa para influenciar onde teu ambiente está influenciando você. Quantas pessoas Deus colocou em lugares privilegiados que se venderam, se corromperam, e não venha me dizer que eu estou exagerando hereticamente, que não é. Qual foi a faculdade de administração que José fez para se tornar governador? Qual foi a universidade que Daniel fez para se tornar o que se tornou na Babilônia? Mas tanto Daniel quanto José tiveram referência de Nabucodonosor e Faraó. Daniel, espírito excelente. José, espírito de Deus. Então eu vim aqui para te dar um recado. Não diminua o seu talento, aumente as suas habilidades. Porque o negócio não é como você chega, é como você permanece. José chegou no Egito como escravo, mas saiu de lá governador. Evolua! Aí a gente acha que Espírito Santo é só para a gente falar balé, balé. Balá, balá e vida vazia. Balá, balá e fracassado como marido. Balá, balá e fracassado na vida social. E desculpa, eu sou pentecostal até o tutano. Talvez eu seja mais do que você, mas eu não admito ter uma vida de sucesso ministerialmente e fracasso na vida social. O ministério, a vida espiritual tem que andar de acordo com a vida social. Oh, glória a Deus. Por isso, ao invés de vir frequentar um culto, vem beber da água. Eu não presto, com todo respeito, a qualquer outra denominação. Eu não sirvo para ser de outra denominação que não seja assembleano, que não seja pentecostal, porque a diferença é que a gente entende que isso que está escrito pode se transliterar em vida prática. Eu acredito em anjos, eu acredito em ressurreição, eu acredito em batismo, eu acredito no fogo, eu acredito na água. As maiores resistências ao avivamento na igreja estão fluindo de dentro de nós. Os que deveriam ser os maiores incentivadores ao avivamento são os que causam maior resistência. Leonardo Ravenhill, que escreveu o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele tem uma frase fantástica. Ele diz que o avivamento não acontece porque muitos de nós estamos acostumados a viver sem ele. Não tem cura, não tem restauração, é só culto. Não tem transcendência, não tem água. Você está aqui há 200 anos batizado com o Espírito Santo, mas já se acostumou a ficar 10 anos sem orar em línguas. Eu me lembro que na época, quando eu fui separado para o Santo Ministério Diaconal, o pastor perguntava: você é batizado com o Espírito Santo? Eu sou da capoeira. Mas só foi ele me botar para sentar no banquinho do lado, eu já achei que era alguma coisa. Aí já criticava os irmãos, que quando eu estava no meio deles era igual a eles. E eu não percebi que eu estava perdendo aquilo que me consagrou. O Espírito Santo não vai embora da vida da gente da noite para o dia.
ele demora. Porque Sansão não percebeu que já estava sem ele. Só percebeu quando precisou. E o problema da gente, olha para mim, a gente está discutindo aqui sobre as igrejas na Europa, a igreja americana. E por que às vezes as igrejas na Europa, eu fui lá e vi de perto, estão frias? Porque o povo ganhou dinheiro, esqueceu de Deus. Eu não sei se foi Martim Lutero que disse que Deus não tem problema com o homem ganhando dinheiro, tem problema com o dinheiro ganhando o homem. Porque agora que você comprou um carro bacana, você esfriou no espírito. Mas quando estava na prova, você era o primeiro a chegar. Agora até faltar o culto para ver jogo, você falta. Eu amo essa água, porque a água é poderosa, ela é potente. Ela faz questão de gerar a energia. Mas ela se torna tão pequena que é capaz de habitar em um frasco. A mesma água que movimenta uma hidrelétrica é a água que cabe num copo. Porque o nosso Deus é tão grande e se fez pequeno para habitar em você. Eu vou dar um glória a Deus por você, porque está me dando vontade de correr. A última lição que eu queria te ensinar aqui é que a água pode assumir qualquer tipo de estado. Eu amo isso. A água é sólida, mas ela continua sendo H2O. Então, se você é um tipo de crente que quando está do lado dos caretão, que não gosta do grito, você fica caladão porque tu quer ser social. E quando está no meio da galera do fogo, você grita. Ah! Cuidado que você deve estar mudando a tua essência. João Batista não mudou a mensagem porque estava diante do rei. Que dependendo de onde você está, você muda, né? Está do lado de filósofo, você é filósofo. Está do lado de pentecostal, você é pentecostal. Cuidado com isso. Deus não trabalha com caráter duplo. Deus trabalha com cidadão do céu, que ainda que juro condena o céu não muda. Pergunta esse crente que está do teu lado, diga: você é a mesma pessoa ou você já mudou? Fala para ele: eu só aceito a sua mudança se for para melhor e não para pior. Essa água está fluindo sobre nós. Eu encerro a minha fala aqui. Tem 15 dias que eu estava com saudade do céu. Eu comecei a colocar hinos antigos, porque, para quem não sabe, eu não nasci no berço assembleano. Eu nasci numa igreja que tinha uma raiz calvinista, quase presbiteriana, mas não era. E o pastor fez uma semana de avivamento para que a gente fosse batizado com o Espírito Santo. Olha, ele começou no domingo e foi até o outro domingo. Quando foi na terça-feira, eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu me lembro que naquela terça-feira que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava desempregado. Então eu fui trabalhar falando em línguas. Eu fui batizado às 10 e pouca da noite. Fiquei a noite toda chorando e falando em línguas. Fui trabalhar falando em línguas. O meu tio, que era o meu patrão na época, olhava para mim no carro e falava: o que é isso, cara? Eu falei: eu queria falar, mas não consegui. Esse Espírito está aqui. Eu fui para o almoxarifado para poder trocar de roupa e fiquei lá. Ele ficou espantado e mandou chamar o pedreiro. O pedreiro: deixa eu ir lá ver que eu vou orar por ele. Quando eu cheguei, o pedreiro era presbítero da igreja. E ele disse: pode deixar que eu vou cuidar dele. Fechou a porta, ficou eu e ele falando em línguas estranhas. Depois que eu experimentei aquela delícia, nunca mais eu parei. Por isso eu estou chamando aqui os fanáticos que são apaixonados por Jesus,
que não querem beber da água, não querem mergulhar nesse rio aqui hoje para ser um homem melhor. Cadê você? Aí esses dias eu estava com saudade do céu, comecei a ouvir hinos antigos. Eu me lembro que eu ouvi um hino que um amigo meu, que foi meu pastor por muito tempo, que antigamente os ministérios de louvor, meninas, por favor, elas não só cantavam. Você lembra que o ministério de louvor ministrava? Eram os espontâneos, que eles colocavam a gente dentro do louvor. Lembra disso? Ana Paula Valadão, até o próprio André, lembra disso? E eu me lembro que eu peguei um hino, Águas Purificadoras, para ouvir, porque eu estava com saudade daquela ministração que o meu pastor, que eu disse, foi no dia da gravação do DVD. Ele disse que quando começaram a ministrar sem a música, câncer indo embora, pessoas sendo batizadas numa igreja batista, e a gente preocupado aqui com um montão de coisa, e o Espírito Santo fluindo, ele tem liberdade. Então o problema não é nós sermos assembleanos, o problema é se você está dando liberdade para Ele fazer. Porque o que você vai receber aqui vai ser legado para os teus filhos e para os teus netos. Eu sou um pastor privilegiado e eu tenho motivo de ser feliz, porque a minha esposa é mais crente do que eu. Os meus filhos são crentes. Eu tenho um filho pastor, eu tenho outro que é diácono, os outros 3 são diáconos. As minhas netas são crentes. Vocês estão aí ou não? Até a minha sogra também é crente. Eu tive a honra de batizar todos os meus filhos, e 3 deles foram batizados com o Espírito Santo, com o pai deles pregando. E eu vou liberar isso para você: ninguém da tua família vai ficar com sede. Beba dessa água. Seja mestre, seja doutor, seja advogado, faça mestrado, faça pós-graduação, mas não deixe a chama do Espírito Santo morrer em você. Não deixe esse rio secar. Beba agora. Eu quero saber quem é que está bebendo. Deixa, Pai, leva aí, Camácia. Beba dessa água agora. Há uma nuvem aqui sobre a igreja. O Senhor está dizendo: eu vou encher os vasos. Ano passado eu preguei no congresso em Brasília, que quase todo ano eu prego bondade e misericórdia, porque capacidade eu não tenho. E no ano passado, no período do carnaval, nesse dia que foi o último dia, Jesus salvou 1.500 pessoas. Está na internet. E naquele dia eu tive uma experiência que eu acho muito estranha, mas não me pergunte o que é. Eu chamei os meninos, as pessoas na frente, para serem batizados com o Espírito Santo, para orar. E naquele congresso tinha um ministério de Libras, dos surdos. Quando eu comecei a orar para Jesus batizar, isso é ele, não sou eu. Está no vídeo, depois eu até te informo o vídeo, é na Almadeb. O surdo foi batizado. Ele não voltou a ouvir, mas ele estava orando em línguas. Quem ensinou esse cara? Ano de 2018, Assembleia de Deus em Várzea Paulista, São Paulo. Uma igreja gigantesca. Conhece? Quem conhece? Várzea Paulista. Eu pregando no Congresso Geral de Jovens, Ministério de Libras. Mais de 15 surdos vieram para frente. Jesus batizou mais de 3 ou 4, orando em línguas fluentes. O pastor chamou na frente para testificar isso. E você que ouve com essa boca calada, não levanta o braço para nada, mas gritou gol ontem para o Brasil, mas gritou gol ontem para o Flamengo. Eu vim aqui pregar um Cristo ressuscitado, que na sua ressurreição mandou Satanás para a 2ª divisão. Só ele reina. E amash. Fecha os seus olhos. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha
minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir na voz. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Pastor, por favor, deixa eu ser menino. Eu posso ser menino? A igreja de pé, por favor. Eu quero chamar os meninos aqui na frente. Aqueles que querem voltar a ser criança, cheio do Espírito Santo. Aqueles que querem orar em línguas. Aqueles que querem o poder de Deus. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu vou chamar só os meninos que têm 100, 50, 80 anos, mas querem ser cheios, 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 cheios. Vem, 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 vem. Aqui, espalha aqui, gente, espalha aqui. Espalha, espalha. Deixa ele lavar. Deixa ele lavar. Ah não, tem muita gente lá atrás. Espalha aqui, gente, espalha. Vambora, hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Vem, 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 vem. Bora, vambora, vem, vem, vem. Águas que curam e limpam. Por onde o rio passar. Quero dizer para você que o Espírito Santo não é uma energia. Eu gosto dessas brados assim de línguas estranhas. Eu quero pelo menos 20 irmãos batizados orando em línguas estranhas aqui nessa igreja. Cadê você? Agora a música que a gente vai cantar é celeste. Só os anjos conhecem essa linguagem. Tem notas musicais, Jacinto, caindo aqui na igreja. E o Senhor me disse: eu vou mudar o cântico da minha igreja. Receba um cântico novo aí agora. Receba um cântico novo aí agora. Me dá só um pouquinho de retorno aqui, meu filho. Receba um cântico novo aí agora. Isso, recebe agora, se esforça. Sai do físico, sai do natural, sai da terra, sai das tuas preocupações. Entra no átrio, entra no santo lugar, entra no santíssimo. Toca na presença de Deus, toca na presença de Deus, toca na presença de Deus, toca na presença de Deus. Toca, 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 os obreiros toca, 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 elevas, emiaço e a terra, alava, chega, taradoraba. Deixa ele lavar. Deixa ele lavar. Deixa ele lavar. Ei, ei.
Senhor. Isso não é esquizofrenia, não é surto psicótico, é o Espírito Santo vencendo a nossa velha natureza. O Espírito Santo já habita em vocês, mas agora Ele quer dar uma carga de unção sobre vocês. Purifica a tua mente aí agora, enquanto nós estamos adorando a Deus. Toda imundície, todo lixo que você carrega, tira isso de você agora e abra espaço para essa água inundar o teu ser. Ele maracala shele hevias. Espírito Santo, nós queremos orar como Elias. Faz o teu fogo descer e queima as nossas vidas e nos dá essa água para beber, Senhor, porque muito comprido será a nossa jornada e nós estamos dispostos a não desistir agora. Nós não vamos voltar atrás, não vamos retroceder. Nós podemos ser feridos, mas nunca desanimados. Reanima teu povo, Senhor. Reanima os obreiros. Dá para nós o entusiasmo, Senhor. Sopra o teu vento aqui sobre nós. Sopra o teu vento, porque o clima já mudou. A nuvem já está trovejando. Quem pode ver esse homem que entra no Temaia? Quem pode ver esse homem com cântaro entrando aqui na igreja? Ele está passeando no meio dos homens. Ele subiu a galeria. Ele entra numa velocidade muito grande. E Ele está tirando água para te dar para beber. Bebe dessa água agora. Bebe agora, porque Ele vai enrolar a tua língua. Bebe dessa água, porque Ele vai te dar poder. Bebe dessa água. Bebe agora dessa água. Bebe dessa água. Bebe, bebe, bebe dessa. Oh, minência, calaxele, varacanda. Jesus, batiza agora. Começa a batizar os teus filhos. Começa a batizar as tuas filhas. Começa a batizar e marca esse congresso com batismo. Vai, batiza, recebe o batismo. Recebe o batismo, recebe o batismo. Recebe o batismo. Abra a tua boca, assembleano. Abra a tua boca, crente. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Isso, vai dando glória que Ele te enche. 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 Cheio, 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 cheio. Olha para mim. Eu já orei. Agora vai ser você e Jesus. Segura a mão do teu irmão. Eu não estou aqui para ser popular de internet, não quero nem saber. Eu acredito que se Deus encher um, Ele enche todo mundo. Segundo Crônicas capítulo 7, a glória encheu toda a casa. Atos capítulo 2 verso 4, e a glória encheu toda a casa. Se a glória está enchendo essa casa, não vai ficar ninguém de fora. Jacinto, você pode cantar uma canção? Pode? Isso. Olha para mim. Fecha os olhos e diga assim: Jesus. Mais alto, diga Jesus. Mais alto, diga Jesus. Tu conhece a minha estrutura. Diga: por mais que eu não fale abertamente, diga: eu sou homem e sou difícil de ser vencido, mas a tua presença é a única coisa que me vence. Diga: não quero lutar contra a tua presença. Diga: eu estou aqui para me entregar à tua presença. Diga então: por bondade, misericórdia,
Diga como em João 7,37. No último dia. Diga: hoje é o último dia, Jesus, e eu quero beber dessa água. Diga: eu te prometo, Jesus, que eu não vou beber de colher. Diga: eu vou tomar na garrafa. Diga: eu quero me embriagar da tua presença. Diga: eu quero ter poder, eu quero ter autoridade. Diga: eu quero fazer a tua obra. Levante a mão do teu irmão agora. Nós vamos fazer o ato profético que fizemos ontem. Isso não é ato profético, isso é adoração a Jesus. Quando eu contar até 3, você vai dar o maior grito de glória a Deus. Gente, a água está fervendo aqui hoje. Há um caldeirão aqui sobre a igreja de Jacobina. Quando eu contar até 3 e falar já, você vai dar o maior grito que você já deu na tua vida. Ontem você gritou, mas agora você vai sair do átrio, você vai romper o santo lugar, e o véu já foi rasgado. Entra na presença dele. É 1, é 2, 2,5. O departamento de varões da Assembleia de Deus em Jacobina está cheia, Jesus, da tua glória. É 3, dá um grito de glória. Olha eu aqui. Seja cheio. Ninguém vai me receber minha vitória. Olha isso, olha lá, olha lá. Eu sou Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. Reage, reage, Inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. ai, pega, 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 pega. Só que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu. Olha pra mim. Abraça esse vaso que está do teu lado. Diga para ele: te espero na próxima fase. Não, desloca aí, gente. Sai do teu banco aí, abraça teu irmão aí. Aliás, abraça esse irmão que há muito tempo você não dá um abraço. Abraça ele hoje. Aqui é lugar de se fazer amigos. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade para sua vida. Uma novidade, uma novidade. Agora olha pra mim, eu vou deixar o Jacinto cantar. Sai daqui não, peraí. Olha pra mim. A unção que Jesus deu pra gente é pra multiplicar. Você trouxe alguém hoje como convidado? Eu quero só conhecer você que está aqui, que está conosco aqui nessa reunião, que não vigiou, se afastou. E se afastar, todos nós estamos fadados a isso. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A parábola das 10 virgens, o enredo não é casamento, o enredo é vigilância. Vigiai, pois não sabei o dia e nem a hora. Então talvez por falta de vigilância você foi desanimando. Hernandes Dias Lopes diz que a primeira coisa na vida de um crente, quando ele está se afastando, a primeira coisa que morre é a vida de oração. Você não morre quando você se afasta da igreja, você morre quando você para de orar. Você parou de orar e oficializou a sua distância. Talvez essa palavra tenha todo o sentido agora. Romanos 8,14 diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E Paulo disse que é Ele que nos convence. O pastor, o pregador, o cantor, o Espírito que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ninguém aqui tem poder de convencer ninguém, mas o Espírito pode. E por mais que alguém diga assim, mas é lavagem cerebral, é sim.
Mas não é a igreja ou a religião que faz, é o Espírito que faz. Só Ele pode pegar um maconheiro e transformar ele num pregador. Só Ele pode pegar um cachaceiro e transformar ele num homem de bem, marido de uma só mulher e um homem de família. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então eu gostaria muito de saber de você que está aqui hoje afastado, que a vida te arrebentou. Me permita essa expressão. O diabo te humilhou, te pisou, acabou com a tua vida, dando gargalhada todo dia, dizendo que você nunca mais vai se levantar. E o Espírito Santo está aqui dizendo: eu sou aquele que você precisa. Para você se levantar de novo. Alguém aqui nessa noite quer devolver a sua vida cansada para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero te abraçar. O Estevão vai cantar mais uma canção. Enquanto ele estiver cantando, vocês fiquem aqui, porque as pessoas vão aqui e vocês vão abraçar. Você desce da galeria, tá? Que você sobe na galeria para se esconder do pastor. Mas você não se esconde dos olhos de Deus. Teu pai está aqui orando por você. Então dá um presente para o teu pai hoje. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Pastor Estevão. Já fizeram de tudo para me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. Cadê você que quer vir devolver a sua vida a Jesus? Na tentativa de apagar o sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Vai continuar afastado mesmo? Falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Diga, diga, olha eu aqui. Pois foi Deus que me escolheu. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. Vem que eu estou te esperando. O inimigo pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Rapidinho, deixa eu reformular, vou tomar meu assento. Meu horário já foi embora. Mas quem acha que tem gente afastada aqui, levanta a mão. Se você conhece alguém que está afastado, levante a mão. Levanta a mão. Me ajuda, gente, eu não conheço ninguém aqui. E o povo aqui é estranho, não levanta a mão não. Eu vou perguntar novamente. Você que trouxe um convidado, que você sabe que ele está afastado e está no culto, levanta a mão se você conhece alguém que está aqui no culto afastado. Vou melhorar. Você que está aqui no culto afastado dos caminhos do Senhor, levante a mão. Será que o pastor é o único corajoso para falar? Tem, ele já viu aqui que tem. Pronto, encontrei um obreiro lá em cima que disse que tem. Quem mais? Agora quem está aqui que nunca foi crente? Levante a mão. Nunca foi crente. Você nunca foi crente? Você é filho de crente? É irmão dele? Hã? É convidado. Você ouviu a mensagem? O Espírito Santo está te convencendo de você receber Jesus hoje como seu Salvador? E entender que Jesus deixou essa cruz vazia para morrer em teu lugar, porque a cruz era sua e era minha, não era dele. Tá bom, tranquilo. A hora que ele te chamar, tá bom. Ele está te chamando agora. Alguém aqui quer receber Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão onde você estiver. Alguém? Pastor, eu já sou crente, eu só estou afastado, eu quero me reconciliar. Alguém? Não abaixa o teclado não, pode ficar com o teclado, pode ficar com isso, obrigado. Tem alguém?
E eu sei que tem, mas deixa eu só falar uma coisa aqui que eu vou tomar meu assento. Talvez a sua vida esteja muito boa, porque a tendência da gente é quando a vida está ruim e a gente se entrega. Então a vida está boa, você está com a tua vida emocional equilibrada, sua família está legal, está tudo bem com você. Então, já que está tudo bem, eu sei que você não precisa de Jesus. Talvez você só precise dele quando tiver tudo mal. Mas eu te dei um conselho: não espere que tudo esteja mal para que você faça o que é melhor. Jesus está te dando uma chance aqui hoje. Se a trombeta soar de hoje para amanhã, e por mais que a gente não goste de falar sobre isso, Jesus volta pessoalmente para muita gente. A gente olhou para trás e tem 5 anos que muita gente se perdeu no Covid. E nenhum de nós estávamos preparados que para da noite para o dia, lockdown. Da noite para o dia enfrentarmos um vírus que a gente não sabia de onde vinha. E muitas almas foram ceifadas. Então você não sabe o dia da manhã. Se previna hoje. Porque se eu morrer de hoje para amanhã, eu sei para onde eu vou. Alguém sabe para onde vai? A minha pergunta é, se você sabe para onde você vai. Morrer, todo mundo morre. E o problema não é a morte. O problema é a ressurreição. Porque a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação. Então o problema não é como você morre, é como você ressuscita. Porque do dia do juízo ninguém vai escapar. Muito em breve vai